Olá, turma! Nessa videoaula eu vou trazer explicações das atividades das terceira e quarta semana do PET 2. Na terceira semana, o assunto tratado são funções de primeiro grau ou função afim. As funções de primeiro grau, elas são funções definidas de R em R. O que quer dizer isso? Que o domínio da função é o conjunto R, de onde você tira os valores de x, ou seja, os valores de x da sua função são valores reais. E o contradomínio também é o conjunto R, quer dizer que as suas imagens também são números reais. As funções elas são definidas dessa forma aqui, ó, f de x igual a ax mais b, ou y igual a ax mais b, lembrando que f de x e y é a mesma coisa. Nós estamos falando de imagens. Para cada valor de x atribuído, você tem uma imagem f de x correspondente. Então é muito importante vocês observarem que nessas funções a gente tem dois coeficientes, um chamado a e o outro representado pela letra b. Esses coeficientes recebem nomes especiais. Esse aqui é chamado de coeficiente angular e esse aqui de coeficiente linear. Vocês vão ouvir falar desses coeficientes angular e linear com mais detalhes quando vocês estiverem no terceiro ano estudando geometria analítica. Aqui, por enquanto, é importante você saber identificar esses coeficientes. Qual é o valor do A, qual é o valor do B. O importante é você saber que A e B são números reais, portanto o A pertence a R e o B também pertence a R. E um detalhe importante é que o valor de A tem que ser diferente de zero. O A é esse coeficiente que multiplica a variável x. Se o valor dele for zero, esse termo desaparece, porque 0 vezes x daria zero. E se esse termo desaparece, ela deixa de ser uma função de primeiro grau, porque o motivo pelo qual ela é chamada de função de primeiro grau é que a variável x apresenta o maior expoente igual a 1. Só que o 1 não precisa aparecer aqui no expoente. Se esse termo não aparece, ela deixa de ser função do primeiro grau. Observem os exemplos. Letra A, f de x igual a x menos 5. Nesse exemplo eu tenho o valor de A igual a 1 e o valor de B igual a menos 5. Segundo exemplo, f de x igual a menos 2x mais 6. Aqui o valor de A é menos 2 e o valor de B é 6. f de x igual a 4x. Aqui eu tenho o valor de A igual a 4 e o termo independente, que é o valor de B, ele não aparece. Portanto, o valor de B nesse caso é 0. E o último exemplo, f de x igual a menos 3x. Aqui eu tenho o valor de A igual a menos 3 e a mesma coisa, o valor de B é 0, porque ele não aparece. Fiquem atentos, porque essa ordem aqui ela não é obrigatória. Não é o primeiro coeficiente que aparece, que é o valor de A. Isso aqui poderia estar trocado, ó. Poderia ter o B mais AX. O coeficiente A ele sempre vai estar acompanhado da variável x elevado a 1. E o coeficiente B sempre vai ser aquele termo que aparece sozinho. Então eu poderia ter essa ordem trocada. Eu poderia ter aqui menos 5 mais x. De toda forma, o A continuaria sendo 1 e o B continuaria sendo o menos 5. Não é porque eu troquei a ordem que eu trocaria esses valores aqui. Essas duas funções aqui, onde eu tenho o valor de b igual a 0, elas também recebem essa denominação, função linear. E quando o valor de A for 0, aí nós temos uma função chamada função constante. Porque, como eu falei com você, se o A for 0, esse termo desaparece. E aí eu teria a função f de x igual a b. Portanto, para qualquer valor de x, a imagem seria a mesma. Olha o exemplo. F de x igual a 2. Não importa o valor de x que eu colocar aqui. Eu não tenho nem aonde substituir ele na função, porque o valor já está direto aqui, ó. Qualquer valor de x vai ter sempre a mesma imagem 2. Por isso que ela é chamada de função constante. Raiz da função de primeiro grau. Raiz ela é dada pelo valor de x cuja imagem é nula, ou seja, o valor de x para o qual eu tenho f de x igual a 0, imagem igual a 0. Como que eu faço para calcular a raiz de uma função de primeiro grau? Primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 4. Ora, se eu quero a raiz, eu quero o valor de x que torna f de x igual a 0. Então,
No lugar de f de x, eu coloco já a imagem que eu quero, que é o zero. E aí eu chego numa equação de primeiro grau. 0 igual a 2x menos 4. Eu posso até trocar a ordem, olha. 2x menos 4 igual a 0. Não muda nada. Agora eu resolvo essa equação. Quando eu resolver essa equação aqui, eu vou encontrar o valor de x que torna essa sentença verdadeira. Ou seja, eu vou encontrar o valor de x que zera a minha imagem. Resolvendo a equação, esse menos 4 eu vou trocar de lado. Trocou o termo de lado, não esquece de trocar o sinal. Então 2x igual a 4. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então x igual a 4 dividido por 2. Portanto, x igual a 2. Então, é o valor de x igual a 2 que torna a imagem igual a 0. A gente pode até tirar a prova. Pega a nossa função e no lugar de x substitui pelo que a gente chamou de raiz. Aqui, com certeza, a gente tem que encontrar esse resultado aqui igual a 0. f de 2 vai ser igual a 2 vezes 2, que dá 4. E 4 menos 4 é 0. Então, está aí. A imagem de 2 é 0, portanto, o 2 é a raiz da função. Outro exemplo, f de x igual a menos 3x menos 3. Mesma coisa, eu quero determinar o valor de x que zera o f de x. Então, no lugar de f de x, eu coloco 0. Caí numa equação de primeiro grau, vou inverter a posição aqui dos membros, e aí eu resolvo a minha equação. Vou passar esse menos 3 trocando de sinal. Menos 3x igual a 3. O menos 3 que está multiplicando vai passar dividindo. 3 dividido por menos 3, x igual a menos 1. Portanto, a raiz dessa função é x igual a menos 1. É o menos 1 que tem a imagem igual a 0. A gente pode tirar a prova substituindo o x pelo menos 1. f de menos 1 vai ser igual a menos 3 vezes menos 1 menos 3. Cuidado na hora de substituir os valores negativos, procura usar o parênteses para não confundir as operações. E agora resolve. Menos vezes menos vai dar mais 3. 3 menos 3, 0. Portanto, a imagem de menos 1 é 0, logo menos 1 é raiz da função. De modo geral, a gente pode determinar a raiz da função fazendo isso aqui, ó, o oposto de b dividido pelo a. Observa nesses casos aqui o que aconteceu. Olha, daqui para baixo, olha o que eu tenho aqui, 4. Olha a minha função, o valor de b, menos 4. Qual que é o oposto de menos 4? É 4. Dividido pelo a, qual que é o valor de a? 2. Olha o que está aparecendo aqui embaixo, o 2. Então, olha, quando eu falo o oposto de b dividido por a, foi exatamente isso que aconteceu aqui, olha. O oposto de menos 4 dividido por 2. O oposto de b dividido por a. E aí você chega direto no resultado. Então, se você não quiser fazer esses passos todos aqui, ó, resolvendo a equação, você pode jogar direto nessa fórmula aqui que dá certo. Dá certo para qualquer função. Dá uma olhada nessa aqui. Olha, o que eu tenho aqui? 3 dividido por menos 3. Por que 3 em cima? O oposto do b. Qual que era o valor de b lá? Menos 3. O oposto de menos 3 é 3. Dividido pelo valor do a. Qual que é o valor do a? Menos 3. Olha o menos 3 aqui embaixo. Então, o oposto do b dividido por a é uma forma de você chegar no resultado de uma maneira mais direta, né? Chegar no valor da raiz da função de uma maneira mais direta. O que você vai fazer então? Vai lá na função, olha qual é o valor do b, qual é o valor do a e substitui aqui. Cuidado com o sinal. O oposto do b, faz essa leitura, o oposto do b. E aí quando você for substituir o b aqui, você já troca o sinal dele, porque aqui em cima vem o oposto. Então se o b é menos 4, o oposto é 4. Se o b é menos 3, o oposto é 3. Embaixo você mantém o a, inclusive com o sinal dele. O a é menos 3, então é menos 3. Se o a é 2, então é 2. Faz a divisão, você chega na raiz. Gráfico de uma função do primeiro grau. Olha, o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta. Primeiro exemplo, f de x igual a 2x menos 4. Então, a mesma função que a gente determinou a raiz. E é até bom que a gente vai fazer a interpretação gráfica dessa raiz. Eu vou criar aqui uma tabela. Nessa tabela, eu vou colocar valores de x. Aqui, na segunda coluna, eu tenho a minha fórmula.
y, lembrando que y e f de x é a mesma coisa. Aqui, os valores que eu vou encontrar para y na terceira coluna. E por último, o par ordenado, porque eu estou encontrando para cada x um correspondente y, uma imagem y. Eu vou montar esses pares ordenados para eu marcar esses pontos no plano cartesiano. Então eu tenho que começar atribuindo valores para a variável x. Esses valores você pode escolher o que você quiser. Quanto maiores os valores que você escolher para x, maior vai ficar o seu gráfico. Então, eu aconselho você escolher valores mais baixos aqui. Tá? Mas como a gente já definiu essa função de R em R, então nosso domínio da função é o conjunto R. Eu posso pegar qualquer número real para valor de x. Então, eu vou escolher alguns valores, não vou escolher valores muito altos. Vou começar com x igual a menos 1. Quer dizer que no lugar do x eu vou substituir por menos 1. Então, o y vai ser igual a 2 vezes menos 1, menos 4. Agora, eu resolvo as operações indicadas para eu achar o valor de y. 2 vezes menos 1 dá menos 2. E menos 2 com menos 4 dá menos 6. Portanto, eu já tenho aqui um ponto para marcar lá no plano cartesiano. Olha, menos 1 para x e a imagem dele é o menos 6. Segundo valor que eu escolhi para x, 0. O y, então, vai ser 2 vezes 0 menos 4. 2 vezes 0 é 0. E 0 menos 4 dá menos 4. Mais um ponto para eu marcar no plano cartesiano. 0 e menos 4. Eu coloquei esse ponto em destaque com uma cor diferente, mas eu vou comentar na hora que a gente for fazer o gráfico. Tá? Vou marcar no plano cartesiano. Próximo valor de x é 1. Então, o y vai ser 2 vezes 1, que dá 2, e 2 menos 4, que é igual a menos 2. Então, tem mais um ponto para marcar no plano. 1 e menos 2. Próximo valor de x é 2. O y vai ser 2 vezes 2, que é 4. 4 menos 4, 0. Olha que interessante, um valor de x cuja imagem é o 0. Nós chamamos esse valor de raiz da função. Ponto 2 e 0. Quando x for 2, a imagem é 0. E mais um valor para fechar, 3. O y vai ser igual a 2 vezes 3, que dá 6. 6 menos 4 dá 2. Então, mais um ponto, 3 e 2, para a gente marcar no plano cartesiano. Agora, a gente cria um plano cartesiano e vamos marcar esses pontos no plano cartesiano. Muito importante você lembrar que no plano cartesiano eu tenho um eixo horizontal, que é o eixo onde eu encontro os valores de x, e o eixo vertical, que é o eixo onde eu encontro os valores de y. Para cada x eu tenho um y correspondente. Então, o primeiro ponto que eu vou marcar lá no plano, menos 1 e 6. Olha, x igual a menos 1 está aqui, e o y igual a menos 6 está aqui embaixo. Então, o meu ponto vai estar localizado aqui. Mais um ponto, 0 e menos 4. O x é 0, está aqui o 0. E o y é menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Meu ponto vai estar aqui. Próximo valor, próximo ponto, 1 e menos 2. Então, está aqui, ó, x igual a 1, o y é menos 2. O próximo ponto, onde eu encontro a raiz, x é 2 e o y é 0. É o ponto localizado em cima do eixo x, tá vendo? Por isso que eu destaquei ele aqui também de vermelho. Esse ponto de interseção com o eixo x e esse ponto de interseção com o eixo y, eles são chamados de pontos notáveis da função. Toda função do primeiro grau, quando você representar graficamente, ela vai ter esses dois pontos. Um de interseção com o eixo x e o outro de interseção com o eixo y. E esses pontos, eles são fáceis de você determinar. Esse daqui, basta você saber o valor da raiz. Se você souber qual é a raiz, você vai lá no eixo e marca o ponto em cima dela, porque o y correspondente a ela é o 0. E esse ponto aqui também é fácil de você determinar ele, ó, sem fazer cálculo. 0 para x e menos 4 para y. Observa o valor de x, é sempre 0. E o y é menos 4. Esse menos 4, você vai observar ele aqui na função, ó, que é exatamente o valor de b da função. O último ponto que a gente tem para marcar, 3 e 2. Então, x igual a 3, o y igual a 2.
Observem que esses pontos estão todos alinhados. Por quê? Porque nós já vimos que o gráfico de uma função como essa vai ser uma reta. Então eu posso traçar uma reta passando por todos esses pontos. E por que eu tenho que traçar essa reta? Porque nós estamos falando de números reais. Reparem que os valores que eu encontrei, que eu escolhi para x, são números inteiros. Mas entre o -1 e o 0 eu tenho infinitos números. Entre o 0 e o 1 eu tenho infinitos números. Entre o 1 e o 2 a mesma coisa. Entre o 2 e o 3 também. Então, para cada um desses infinitos valores que eu tenho aqui, eu teria infinitas imagens aqui também. Então eu teria infinitos pontos e todos eles alinhados, como é o caso desses 5 que eu destaquei aqui. Para eu marcar todos os pontos, eu ia acabar chegando nessa reta. É um conjunto de infinitos pontos todos alinhados. Então, está aí o gráfico dessa primeira função aí. E os pontos notáveis que eu falei com vocês. Ponto onde a reta corta o eixo x em cima da raiz. Então ela sempre vai cortar o eixo x em cima do valor que a gente chamou de raiz. E aonde ela vai cortar o eixo y? Sempre em cima desse valor aqui, ó, do coeficiente b. Então, se eu sei qual é a raiz e se eu sei qual é o coeficiente b, eu marco esses dois pontos e traço a reta. Até porque, para eu determinar uma reta, basta que eu conheça 2 pontos. Então, eu não preciso fazer esses 5 pontos aqui. Eu fiz a título de explicação. Mas quando você for construir o gráfico de uma função, você precisa de no mínimo 2 pontos. Se você tem 2 pontos, já é suficiente para você traçar a reta. Com certeza todos os outros vão estar pertencendo a essa reta. Observem que aqui eu tenho o valor de A positivo. O A é esse coeficiente aqui, tá vendo? É um número positivo, o A vale 2. Outra coisa importante é que à medida que eu fui aumentando aqui os valores de x, eu observo que as imagens também estavam aumentando. Ou seja, se o x aumenta, o y também aumenta. E o outro detalhe é com relação ao gráfico, é uma reta subindo. Se a gente pensar aqui da esquerda para a direita, eu tenho uma reta subindo. Olha, a inclinação da reta tem essa característica aqui. Tá? Então, essas 3 características são características típicas de funções crescentes. Então, todas as vezes que você observar isso aqui, ó, você pode falar que a sua função ela é uma função crescente. Então, você tem 3 maneiras de verificar isso. Uma delas é pelo gráfico. Você viu o gráfico e enxergou uma reta com esse tipo de inclinação aqui, você já pode falar que a função é crescente. Sem ter o gráfico em mãos, mas vendo a fórmula que define a função, você identifica o coeficiente A. Ele é positivo, então a sua função é crescente. E a outra forma de verificar se a função é crescente é observar o comportamento dos valores de x e dos valores de suas imagens. Se você aumenta o x, a imagem também aumenta, quer dizer que a função é crescente. Segundo exemplo, f de x igual a menos 3x menos 3. A mesma coisa, eu vou criar uma tabela onde vou atribuir valores para x. Aqui eu tenho a fórmula para determinar os valores de y. E aí, com esses valores de x e y, eu monto os pontos para eu marcar no plano cartesiano. Vou atribuir aqui 5 valores para x, encontrar as respectivas imagens e marcar no plano cartesiano. Então, o primeiro valor que eu escolhi para x foi o menos 2. Então, o valor de y vai ser igual a menos 3 vezes menos 2, menos 3. Multiplica para depois subtrair. Menos vezes menos é mais, então aqui vai dar mais 6, menos 3, que é igual a 3. Está aí o meu primeiro ponto, menos 2 e 3. O segundo valor de x, menos 1. Então, o y vai ser igual a menos 3 vezes menos 1, menos 3. Menos vezes menos mais, 3 menos 3 dá 0. Olha, o valor de x que tem imagem 0. Esse valor nós chamamos de raiz. E a gente já tinha calculado esse valor lá quando a gente estava determinando a raiz dessa função. Portanto, meu ponto menos 1 e 0. O ponto notável, como eu falei com vocês, a gente já sabe que esse ponto ele vai ser o ponto de interseção da reta que representa essa função com o eixo x. Outro valor de x, 0. O y vai ser igual a menos 3 vezes 0, que dá 0, e 0 menos 3 dá menos 3.
o outro ponto notável que eu falei com vocês. Essa vai ser a interseção com o eixo y. Quando o x for 0, o y vai ser o menos 3, que é exatamente o valor do b. X igual a 1, o y vai ser menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, com menos 3 dá menos 6, mais um ponto para a gente marcar no plano. 1 para x e menos 6, que é a sua imagem. E o último valor para x, 2, o y vai ser menos 3 vezes 2, que dá menos 6, menos 6 com menos 3 dá menos 9, 2 e menos 9. Pronto, agora que eu tenho esses 5 pontos, eu vou partir para o plano cartesiano e marcar esses pontos. Nós vamos observar que todos eles vão estar alinhados, porque o gráfico dessa função, que é uma função de primeiro grau, vai ser uma reta. Primeiro ponto, x igual a menos 2, o y igual a 3. Segundo ponto, x igual a menos 1, o y é 0. Está vendo? O ponto em cima do eixo x é o ponto de interseção da reta com o eixo x, em cima da raiz. Próximo ponto, 0 e menos 3. A reta vai cortar o eixo y em cima desse valor aqui, menos 3. Mais um ponto, 1 e menos 6. X igual a 1, o y é menos 6. E por último, x igual a 2, o y menos 9. Reparem que os pontos estão todos alinhados. Eu posso traçar uma reta passando por todos esses pontos. Está aí o gráfico da minha função. A menor que 0, ou seja, o valor de A é negativo, menos 3. Outra informação importante, à medida que você está aumentando os valores de x, a gente observa os valores de y diminuindo, ou seja, x aumenta, o y diminui. E outro detalhe é a representação gráfica, tá vendo? A reta agora ela está com uma inclinação diferente, ela está descendo. Da esquerda para a direita tem uma reta descendo. Essas características são características típicas de uma função chamada função decrescente. Então, uma função de primeiro grau, ela pode ser crescente ou decrescente. Para ela ser decrescente, o que eu preciso observar? Se eu tiver somente a fórmula, eu olho pela fórmula o coeficiente A. Ele é negativo, então já posso falar que ela é decrescente. Olhando só pelo gráfico, eu estou vendo a reta descendo, então eu posso falar que a função é decrescente. Agora, se eu tenho essa tabela com valores de x e as respectivas imagens, observa, à medida que você aumenta o x, a imagem diminui. Isso é característica de uma função decrescente. Bom, então está aí a forma de representar graficamente uma função. Eu vou apresentar para vocês, no final, um aplicativo, que a gente pode utilizar para construir gráficos das funções, e não só de funções de primeiro grau, qualquer tipo de função. Então, no final, eu apresento para vocês esse aplicativo e vocês vão ver que ele é bem interessante, ele ajuda muito na hora de construir o gráfico. Estudo de sinal da função de primeiro grau. Estudar o sinal de uma função é verificar os valores de x para os quais temos f de x igual a 0, ou f de x menor que 0, ou f de x maior que 0. Ou seja, qual valor de x tem imagem nula, que é o 0, qual valor de x tem imagem negativa, que é menor que 0, e quais valores de x têm imagem positiva, que é maior que 0. Isso é que é fazer o estudo de sinal de uma função. Vocês viram quando a gente estava construindo o gráfico, que a gente atribuía valores para x e as imagens ora ficavam positivas, ora negativa e ora igual a 0. Então agora a gente vai fazer esse estudo de sinal verificando todos os valores de x que me dão imagem negativa, todos os valores de x que me dão imagem positiva. E aquele valor de x que me dá a imagem 0, esse a gente já conhece como raiz da função. Então, se a função for crescente ou decrescente, eu vou ter essas situações. Observe que aqui eu estou fazendo um esboço do gráfico da função. Então eu estou colocando aqui somente o eixo x. Tá? A gente sabe que a função crescente ela tem o gráfico dessa forma, a reta está subindo. A gente já viu isso anteriormente. Esse ponto vermelho aqui é o ponto de interseção da reta que representa a função com o eixo x.
esse ponto é onde eu encontro a raiz da função, que a gente já sabe calcular. O oposto de b é dividido pelo a, tanto na função crescente quanto na função decrescente. Agora observa que as retas elas estão coloridas de cores diferentes. Olha só, aqui ó, eu tenho o amarelo acima do eixo x, e a parte da reta que está abaixo do eixo x eu colori de verde. Por que eu fiz isso? Para vocês observarem que os pontos que pertencem a essa parte da reta tem o valor de x maior do que a raiz, tá vendo? Tem o valor de x maior que a raiz. E tem a imagem acima do eixo x. Se ela está acima do eixo x, quer dizer que ela é positiva. Então aqui eu tenho valores de x que tornam a imagem positiva. Abaixo da raiz, ou valores menores do que a raiz, são valores de x que têm a imagem abaixo do eixo x, ou seja, imagens negativas. Então, quando é que o y vai ser igual a zero? Quando é que a minha imagem vai ser igual a zero? Quando o x for igual à raiz. Agora, quando é que eu tenho o y menor que zero, a imagem negativa? Quando eu pegar valor de x aqui, ó, antes da raiz, ou seja, valor de x menor que a raiz. E quando é que a minha imagem vai ser positiva? Quando eu pegar valor de x maior do que a raiz, como a gente pode ver aqui nesse esboço do gráfico. Qualquer valor de x maior que a raiz vai me dar imagem acima do eixo x, vai me dar imagem positiva. Então esse aqui ó, já é o estudo de sinal da nossa função. Aqui a gente está falando da função crescente. E na função decrescente, observa o que acontece. Primeiro, o y vai ser igual a zero se o x for igual à raiz. Aqui não muda nada. É o valor de x que a gente chama de raiz que zera a imagem. Agora, para que eu tenha y negativo nessa função, eu tenho que pegar valor de x depois da raiz, ou seja, maior que a raiz, que me dá a imagem negativa, né? E se eu pegar valores de x menores do que a raiz, aí é que eu vou ter imagem positiva. Então, observem que as duas funções, crescente e decrescente, aqui muda, olha, na função crescente, o y é menor que zero se o x for menor que a raiz. Olha, os sinais têm o mesmo sentido, menor e menor. O y é maior que zero se o x for maior que a raiz. Mesmo sentido, maior e maior. Nas funções decrescentes, isso inverte, olha. Se o y é negativo, menor que zero, quer dizer que o x é maior que a raiz. Menor e maior. Agora, se o y é maior que zero, quer dizer que o x é menor que a raiz. Maior e menor. Então, os sinais aqui, ó, eles têm sentidos contrários. Menor e maior, maior e menor. Aqui são os mesmos, ó, menor e menor, maior e maior. Vamos fazer uma comparação agora dos gráficos das duas funções. Observem esses gráficos, eles já foram desenhados utilizando o aplicativo que eu falei com vocês. Tá? Esse aplicativo ele é chamado de GeoGebra. Vou falar com vocês, vou mostrar para vocês já já. Então aqui eu tenho o gráfico da primeira função, uma reta subindo, dois pontos importantes, o ponto de interseção com o eixo x, o ponto de interseção com o eixo y. Se a raiz dessa função é 2, ela corta o eixo x em cima do 2. Presta bastante atenção. O 2, onde ela corta o eixo x, não é o valor de a. Aqui, por coincidência, é o mesmo valor. Mas esse 2 aqui é a raiz da função. Tanto é que nesse gráfico aqui, ela corta o eixo x no menos 1, que não é o valor do a, tá vendo? Então, esse ponto aqui, ele me apresenta a raiz. Então, se eu faço o cálculo da raiz da função, eu já posso vir aqui no gráfico e marcar. Se eu sei que a raiz da função é 2, já vou marcar um ponto em cima do 2. E como o valor de b é menos 4, eu já posso marcar um ponto lá no eixo y em cima do menos 4. Se eu tenho 2 pontos, eu já posso traçar a minha reta. A mesma coisa aqui, olha. A raiz é menos 1, então eu marco menos 1 lá no gráfico em cima do eixo x.
O valor de B é menos 3, então eu venho aqui no eixo Y e marco um ponto em cima do menos 3. Já tenho 2 pontos, eu posso traçar minha reta. Qual que é a dificuldade em construir o gráfico com esses pontos notáveis? É porque nem sempre a raiz da função vai ser um número inteiro. Você pode ter um número decimal, né? Aí, nesse caso, eu aconselho vocês a atribuir um outro valor para x qualquer. Se a sua raiz deu, por exemplo, 1,5, ou 0,5, ou menos 2,1, não importa o valor, foi um número decimal, o que você faz na hora de construir o gráfico? Esse ponto aqui não tem erro, você vai marcar ele tranquilamente, que é só olhar lá na sua função o valor de B. Mesmo se o valor de B for um número decimal, que também pode acontecer, fica fácil. Por exemplo, vamos supor que o B aqui fosse menos 0,5. 0,5 está entre o 0 e o menos 1, a metade. Você vem aqui no centro e marca o ponto, né? Então dá para marcar tranquilo. A raiz também dá para você fazer isso, mas se você não quiser fazer isso, ou não quiser também quando B for um número decimal, aí você atribui valores para x e coloca valores inteiros, né? Você pode colocar o valor que você quiser. Basta 2 valores para x, você encontra as respectivas imagens, marca no plano cartesiano que você consegue traçar sua reta tranquilamente. Então vou mostrar para vocês agora o aplicativo que a gente vai utilizar para fazer as construções dos gráficos das funções. Aqui eu vou apresentar para vocês como trabalhar com os gráficos das funções de primeiro grau, mas esse aplicativo ele te permite trabalhar com um gráfico de qualquer tipo de função. O aplicativo chama GeoGebra. Se você baixar no seu computador, já aparece na sua área de trabalho esse atalho para você clicar em cima e aí o aplicativo abre. Então vai abrir essa tela para vocês. Se você não quiser trabalhar com ele baixado no seu computador, você pode trabalhar com ele online também. É só você digitar lá no Google GeoGebra e aí você entra no site e aí você escolhe trabalhar com ele online. Tranquilo? Mas se você quiser baixar, é gratuito, você pode utilizar sempre que você quiser também, já com a ferramenta no seu computador. Então o aplicativo ele já mostra para vocês aqui uma janela onde você pode inserir os seus dados, tá? E aqui você já tem o seu plano cartesiano. A partir do momento que você insere aqui a sua função, você já vai ter a sua reta sendo construída aqui. Então eu tenho y igual a 2x menos 4. Pronto, já aparece aqui o gráfico representativo daquela função. Observem os pontos notáveis, tá vendo? Ó? Esse ponto aqui, onde ele já fala root, que é a raiz, tá? Ó, 2 e 0, ou seja, o valor de x, que zera o y. E o outro ponto notável é a interseção com o eixo y, que acontece em cima do valor de b. Nesse caso é o menos 4, está aqui. Ela cortou o eixo y em cima desse ponto. Então é muito fácil construir o gráfico usando esse aplicativo. A outra função que a gente tinha lá, y igual a menos 3x menos 3. Está aqui o gráfico. Agora a reta azul aqui, tá vendo? Os pontos notáveis do mesmo jeito, olha. A raiz, que é o menos 1, então ela corta o eixo x em cima desse valor e ela corta o eixo y em cima do valor que aparece lá na função, que é o valor de b. Então, esse aplicativo ele vai facilitar muito, principalmente nas próximas semanas, quando a gente estiver falando de funções de segundo grau. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado da aula e até a próxima.